Olá amigos que acompanham o canal Super Futsal. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o jogo a jogo da nona rodada da Liga Nacional de Futsal. A nona rodada que vai começar já nesta terça-feira, dia 28 de maio, com o jogo entre Corinthians e Blumenau e vai se estender até a próxima segunda-feira, dia 3 de junho, né? Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos e mostrar como é que está a situação de cada time na tabela de classificação. Lembrando, os pré-jogo da Liga Nacional de Futsal, também do Campeonato Brasileiro de Futsal e da Copa do Brasil de Futsal, todos os pré-jogos você encontra no site Super Futsal, que é o site aqui de mesmo nome do canal. Lá você vai encontrar informações sobre transmissão ao vivo, arbitragem, a situação das equipes na tabela, quando vai ser o jogo, enfim. Todas as informações pré-jogo você encontra lá no site Super Futsal. Mas vamos concentrar aqui no vídeo para falar aí dessa rodada, né? Vai ser uma rodada completa. Tendo aí já novamente o retorno das equipes gaúchas, né? Elas que já estiveram em quadra na rodada passada e vão estar mais uma vez em quadra aqui nessa rodada. Então vamos começar falando aí do jogo desta terça-feira, que é entre Corinthians e Blumenau. A partida está marcada para as 20 horas lá no ginásio Noêmia Assunção, em Santo André, né? O Corinthians geralmente manda esses jogos no Vladimir Marques, né? No Parque São Jorge, mas dessa vez decidiu aí mandar o seu jogo contra o Blumenau lá em Santo André. E como é que tá o Corinthians na tabela de classificação? O Corinthians, ele tá fora da zona de classificação. Ele é o 17º colocado com 9 pontos. Só que ele tem um jogo a menos, né? A partida contra o Carlos Barbosa foi adiada. Então, o Corinthians ali na questão de aproveitamento tá entre os 16 melhores, né? Mas ele só tá um pontinho atrás do Minas. E como vai acontecer confrontos, né, diretos entre as equipes que estão à frente dele, então é bem provável que o Corinthians, independente de qualquer outro resultado que venha acontecer, ele vencendo, ele volte aí para a zona de classificação. Já a situação do Blumenau, o Blumenau que começou a temporada muito mal, né, perdendo jogo atrás de jogo, mas não perde as 2 rodadas, né? A equipe empatou na antepenúltima rodada com o Marreco em 3-3, fora de casa, inclusive, e depois venceu a Soeva pelo placar de 2-1, né? Com esse resultado, a equipe catarinense está na 19ª colocação com 7 pontos. Se vencer, bate ali a pontuação do Minas, que é o 16º colocado. E mais importante do que tá brigando pela classificação é somar pontos, porque na temporada passada o Blumenau foi muito mal, né? Pontuou pouco, fez uma pontuação baixa. Então ele tá brigando aí contra o rebaixamento, né? Então é importante o Blumenau somar o maior número de pontos possíveis para na média dos pontos da temporada passada com essa temporada ele escapar do rebaixamento. A situação é difícil, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Então, Corinthians e Blumenau, jogo que abre a nona rodada nesta terça-feira e que terá transmissão lá pela LNF TV, né? A LNF TV que é aí o canal oficial da Liga Nacional de Futsal no YouTube. Bom, seguindo aqui com os jogos, né? Na próxima sexta-feira, né? Depois a rodada pula só para sexta-feira. Vamos ter aí o jogo Minas e Magnus. Aliás, vai ser uma rodada dupla, né? Entre Minas e Magnus. Mas assim, só voltando aqui um pouquinho. Antes de ter esse jogo entre o Minas e o Magnus, nós vamos ter aí um jogo reposto da sexta rodada, tá? Que vai ser entre a CBF e a Soeva, né? Esse jogo foi adiado, né? Por conta ali da situação do Rio Grande do Sul. Então a LNF já conseguiu remarcar esse jogo. E esse duelo gaúcho vai acontecer na quarta-feira, 19 horas, lá no Centro Sérgio Luiz Guerra, né? Então, entre o primeiro jogo e o segundo jogo da nona rodada, vai ter esse jogo aí da sexta rodada reposto já. Então a Soeva vai pagar, né, também um dos jogos que está devendo, né? A Soeva está com 2 jogos a menos, assim como o Carlos Barbosa, né? Então eles já vão se enfrentar e já vão aí descontar um dos jogos que foram adiados. Aí então, agora sim, seguindo aí com a rodada, na próxima sexta-feira, dia 31, não é feriado, né? O feriado é na quinta-feira. Aliás, curioso não ter, né, nenhum jogo no feriado, né? Podiam aproveitar o feriado. Mas na sexta-feira nós vamos ter aí um duelo entre Minas e Magnus. Vai ser aí uma partida, uma rodada, meio que uma rodada dupla, né? Porque na quarta-feira eles também se enfrentam em Minas Gerais, mas pela Copa do Brasil, tá? Então eles jogam quarta-feira pela Copa do Brasil e na sexta-feira voltam a se enfrentar pela Liga Nacional de Futsal. Esses jogos serão lá na Arena UniBH em Belo Horizonte, tá? E esse jogo da Liga Nacional de Futsal, Minas e Corinthians, Minas e Magnus, terá transmissão da Cazé TV e também da LNF. E o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil
vai ter transmissão pelo site da CBFS. Então, o torcedor do Minas, o torcedor do Magnus, vai poder aí acompanhar esses dois jogos ao vivo e com imagens. E como é que está a situação das equipes? O Magnus, ele é o segundo colocado com 18 pontos, né? Tá um ponto atrás do Pato, o Pato que é o líder. Já a equipe do Minas, o Minas 16º colocado com apenas 10 pontos. É o Minas ali que começou muito bem, né? Com aquela goleada lá de 6-1 para cima do Atlântico logo na primeira rodada. E depois é meio que não conseguiu mais bons resultados, né? Teve aí uma sequência de empates, né? É um dos times que mais empatou 4 vezes, inclusive protagonizou o primeiro 0-0 da Liga Nacional. Então o Minas aí é o 16º colocado com 10 pontos. Se o Corinthians vencer nessa terça-feira, o Minas já entra em quadra fora da zona de classificação. E aí vamos aí seguindo com a rodada. Na sexta-feira tem mais jogo, né? Esse jogo Minas e Magnus vai ser às 18 horas, tá? E aí na sexta-feira ainda tem Taubaté e Joaçaba, jogo que vai acontecer em Mogi das Cruzes. E é um duelo aí, jogo às 19 horas em Mogi das Cruzes, e é um duelo entre equipes aí que estão meio que com a corda no pescoço, né? Porque o Taubaté, ele apesar de ter ensaiado uma reação, ter vencido um jogo ali na penúltima rodada, o Taubaté é o 20º colocado com 6 pontos. Já o Joaçaba que esse sim está ensaiando uma recuperação, né? Vem de um empate e uma vitória. O Joaçaba é o 18º colocado com 7 pontos. As duas equipes fizeram já 8 jogos, portanto, então não estão devendo jogos. Vou pegar aqui os últimos resultados desses times. O Taubaté, ele perdeu para o Pato 4-3, hein? Foi um jogo duro, né? O Pato é o único invicto do campeonato, um jogo duro. E a equipe do Joaçaba fez 8-1 em cima do Brasília, tá? Na última rodada. O Brasília que, sinceramente, não tem nem o que mais, né, esperança de permanência, né? O Brasília perdeu todos os jogos, então dificilmente vai se manter na Liga Nacional de Futsal. E na sexta-feira tem mais rodada ainda, né? Na sexta-feira ainda vamos ter aí o duelo entre Joinville e São José. Partida que acontece no Centro de Eventos Carl Hansen, também com transmissão da Cazé TV. Como é que tá o Joinville na tabela de classificação? O Joinville, ele é o 4º colocado, tem aí ele 15 pontos, né? Tá 4 pontos atrás do Pato, que é o líder. Já a equipe do São José, o São José aparece numa boa nona colocação com 13 pontos. O São José é aquele time que ele ganha dentro de casa e perde fora, né? Então ele é muito forte jogando lá em São José dos Campos, né? O São José começou a competição jogando lá no Tênis Clube, aí na última rodada jogou lá na Farmaconte Arena, né? Na última rodada como mandante, evidentemente, jogou na Farmaconte Arena, só que ele tem deixado escapar muitos pontos quando joga como visitante, né? Então vamos ver se o São José consegue aí reverter essa situação e somar uns pontinhos aí fora de casa, né? Ele só tem um ponto fora de casa, foi ainda no empate contra o Sport Futuro em 3-3. Então o São José ali brigando para se manter na zona de classificação, e é outro que precisa pontuar, né? Porque na temporada passada ele acabou indo muito mal. E ainda na sexta-feira, mais um jogo, né? Um duelo paranaense, um Moarama e Pato, né? Jogo que acontece também às 20 horas, lá no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama, transmissão da LNF TV. Como é que tá a situação? O Pato eu já falei, né? O Pato é líder, tá ali com 19 pontos, 1 ponto na frente do Magnus, 4 pontos na frente do terceiro colocado, que é o Jaraguá, mas que tem um jogo a menos. E já a equipe do Umuarama, o Umuarama também, assim, a exemplo do São José, tem oscilado bastante, né? É um time que ganhou 4, empatou 1, perdeu 3, né? E ele é o 10º colocado com 13 pontos. Vai ser um duelo aí bem interessante entre Pato e Umuarama. E aí, esse jogo fecha aí a rodada de sexta-feira. No sábado acontecem 2 jogos. Às 18 horas, o Praia Clube pega o Cascavel, né, jogo lá na Arena Praia, em Uberlândia. O Praia Clube aí é uma das grandes surpresas aí dessa Liga Nacional de Futsal, fazendo uma ótima campanha. E o Cascavel que volta aí, né, para a Liga Nacional depois de ter jogado a Copa Libertadores de Futsal. Assim como o Magnus, que até acabou sendo campeão. E como é que tá a situação dessas equipes? O Praia, ele é o 5º colocado com 15 pontos, né? O Praia perdeu a invencibilidade, inclusive, na rodada passada, né? Era um dos últimos invictos. O Praia acabou sendo derrotado pelo São José, né? Por 3-2. Inclusive tem vídeo aqui no canal, que eu comento esse jogo aqui, eu mostro os gols, né? Foi um jogo que o São José abriu 3-0, né?
E o Praia depois no segundo tempo descontou, mas não conseguiu empatar, né? Então o Praia vem dar sua primeira derrota na competição. E o Cascavel tá subindo aí na tabela, né? O Cascavel começou mal o campeonato, depois trocou de treinador. Já é o sexto colocado com 15 pontos, né? Vem aí de 3 vitórias consecutivas. E o outro jogo de sábado vai ser entre Marreco e Sport Futuro. Essa partida vai acontecer às 20 horas, né? Outro duelo paranaense, né? Esse jogo vai ser lá no Complexo Esportivo Arrudão. O Marreco, ele tá na 12ª colocação, não vence, só venceu um jogo nas últimas 5 rodadas, ele soma 12 pontos, enquanto que a equipe do Sport Futuro começou muito bem o campeonato, né? É ali o 13º colocado com 12 pontos, né? Então, as duas equipes com 12 pontos, então quem vencer vai dar um salto legal aí na tabela, né? Estão iguais na tabela de classificação. Aí no domingo apenas um jogo, às 2 da tarde, jogo entre Açoeva e Tubarão, né? Jogo entre equipes que não estão bem na classificação. A Açoeva, apesar tem 2 jogos a menos, né? Mas mesmo assim só havia conquistado uma vitória, soma ali 3 pontos, é a 22ª colocada. E o Tubarão está logo acima, é o 21º colocado com 6 pontos, mas nas últimas 2 rodadas conquistou 4 pontos, né? Inclusive o Tubarão venceu a primeira na rodada passada. Até pegar aqui quem ele venceu. O Tubarão venceu a equipe do... Quem deu o jogo aqui do Tubarão? Venceu o Marreco por 5-4. Né? Na rodada passada também um jogo assim bastante disputado. E aí vamos para os jogos de segunda-feira, né? Segunda-feira tem mais 3 jogos, um às 18h30, Jaraguá e a CBF, jogão. Jogo aí entre as equipes que mais ganharam Liga Nacional, né? O Jaraguá e a CBF. Esse jogo será lá no Sport TV. Os jogos que eu acompanhei, que o Sport TV mostrou, o Sport TV deu azar. Né? Foram assim, dos que eu vi, os piores jogos da Liga Nacional. Né? Dos que eu assisti, é lógico que eu não assisti todos. Mas dos que eu assisti, o Sport TV mostrou os piores. Se esse jogo, Jaraguá e a CBF, for ruim também, então o pessoal lá do Sport TV tem que se benzer, porque né, a expectativa desse jogo Jaraguá e a CBF, ó, tá lá no alto. E como é que tá a situação das equipes? O Jaraguá, como eu falei há pouco, ele é o 3º colocado, tem 15 pontos e um jogo a menos, né? E a CBF é a única equipe invicta da Liga Nacional, né? Os outros invictos acabaram perdendo aí nas últimas rodadas. E o Carlos Barbosa, ele é o único invicto, ele tem 14 pontos, ele é o 7º colocado, porém tem 2 jogos a menos, né? Então é por isso que ele tá nessa situação. Aí seguindo com a rodada, esse jogo vai ser transmitido também pela LNF TV. Aí às 19 horas tem Brasília e Atlântico. O Brasília não precisa falar muita coisa, zerado, perdeu todos os jogos até agora. Só pegar aqui, o Brasília até agora sofreu 47 gols, né? Disparada a pior defesa da Liga Nacional de Futsal. E o Atlântico é o 8º colocado com 14 pontos. Né? O Atlântico que tem só uma derrota no campeonato, só que ele tá com um jogo a menos, né? O Atlântico tá com um jogo a menos e ele tá em 8º lugar com 14 pontos. E ainda na segunda-feira, às 20 horas, Foz Cataratas e Campo Mourão. Outro duelo paranaense aí da rodada que vai acontecer lá em Foz do Iguaçu. O Foz, ele é o 15º colocado, 10 pontos em 8 jogos. E o Campo Mourão voltou a vencer na rodada passada, né? O Campo Mourão começou muito bem, 2 vitórias seguidas, depois deu uma oscilada. Ele é o 11º colocado com 12 pontos, né? Então a situação do Campo Mourão não tá assim, não é crítica, né? Tá fazendo aí um campeonato regular a equipe do Campo Mourão. E para fechar a rodada, também na segunda-feira, eu falei 3 jogos, mas na verdade são 4. O Santo André pega o São Lourenço. Esse jogo vai ser lá no ginásio Noemi Assunção em Santo André. Ou seja, essa quadra aí vai receber 2 jogos nessa rodada. E como é que tá a situação? O Santo André, penúltimo colocado, vem aí de 4 derrotas seguidas, já trocou de treinador e tal. O único jogo que o Santo André venceu foi um jogo que ele tinha demitido o treinador horas antes, né? E venceu, acho que venceu o Joaçaba. Mas o Santo André aí seriamente também ameaçado de rebaixamento, apenas 3 pontos, já pontuou mal na temporada passada. Então, o Santo André aí, situação complicada. E a equipe do São Lourenço vinha invicta, né? Mas está apresentando aí uma queda de desempenho, né?
o time vem de 2 derrotas seguidas, né? E antes havia empatado 2 jogos. Então, o São Lourenço ganhou apenas um jogo nas últimas 5 rodadas. E aparece na 14ª colocação com 11 pontos. O São Lourenço ficou bastante tempo ali na ponta de cima da tabela e agora deu essa caída. Então é isso, né? Rodada encerrada, então, com esses jogos. Então, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E na medida do possível, eu vou estar trazendo, né? Vídeos falando dos jogos, o máximo de jogos possíveis aí que eu consiga acompanhar. Não vai dar para acompanhar os 12 jogos, né? Evidentemente. Mas os que eu for acompanhando, eu vou estar trazendo vídeos aqui para detalhar como é que foram eles. Então, se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho para você ser avisado quando o vídeo novo for ao ar. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.